nostalgia, hábitos de consumo, a indústria cultural, tudo isso é tratado nessa linda HQ de Brian Box Brown que eu vou apresentar para você aqui hoje. Se liga aí no efeito He-Man. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo e hoje nós vamos falar de uma leitura alternativa de explodir cabeças. Vamos falar sobre essa HQ aqui, ó, O Efeito He-Man, escrito por Box Brown. Isso aqui é de explodir cabeça, literalmente, porque ele faz um panorama em que a gente não presta muita atenção, mas que faz todo sentido para o nosso hábito de leitura, nosso hábito de cultura, nosso hábito de consumo e principalmente a nossa nostalgia, aquele consumo que você tem só porque você lembra de um passado que não existe mais. Tudo isso aqui, mas antes eu quero pedir para você se inscreva no canal, deixe o seu curtir aqui nesse vídeo e siga também nas redes sociais, o Instagram. Eu sempre coloco as leituras atuais, livros e quadrinhos. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Box Brown é um ilustrador norte-americano, um quadrinista que já ganhou o prêmio Eisner. Essa HQ aqui ele terminou de escrever em 2019, mas por conta da pandemia acabou não lançando. E agora em janeiro de 2023 ela ganha a luz do dia e chega às grandes livrarias do país pela editora Mino. O que é interessante nessa edição é que ele já deixa aqui, ó, como a indústria dos brinquedos moldou a sua infância pelo consumo. Já de início nós temos um panorama ali de como funciona a comunicação desde os primórdios, desde o Império Romano, como que funciona o boca a boca, como que isso influencia o comportamento das pessoas. De forma muito divertida, ele traz isso para a nossa realidade, né, passando aí séculos, mas de forma muito efetiva. E aí o Box Brown ele começa a apresentar o panorama do pós-guerra, pós-primeira guerra, como que funcionava a comunicação através das mídias da época, que eram rádios, jornais, o boca a boca, né, o discurso em praça pública, e como isso movimentava a opinião pública sobre várias coisas em relação ao governo. Isso influencia diretamente. O governo, sabendo disso, começou a se apropriar dessas mídias e colocar o povo ali no caminho que ele queria que as pessoas pensassem daquela forma. O sonho americano foi construído dessa forma, através de uma boa relação pública, através de uma boa comunicação. Mas essa comunicação não passou despercebida pelas grandes indústrias, que elas queriam um movimento maior ali dos itens de consumo. E aqui no exemplo, o Box Brown traz pra gente o consumo de cigarros. O consumo de cigarros tinha estagnado nos Estados Unidos, então eles começaram a financiar um movimento feminista, porque na época as mulheres não tinham direito de fumar. Então elas começaram a fumar através de um impulso, né, através dos comerciais que apresentavam isso, e fizeram ali o que a gente pode chamar hoje em dia de uma ação publicitária, né? Onde todas as mulheres foram para a rua, todas elas com o seu cigarro em mãos e acenderam ao mesmo tempo. E aí isso explodiu em tudo quanto é mídia, né? As pessoas falavam muito disso. As feministas estão tomando o poder através do cigarro, elas estão se sentindo mais confiantes, elas estão ocupando os lugares que antes era só dos homens. E com esse movimento das feministas daquela época, um simples ato de fumar um cigarro, também começaram ali a partir novos movimentos sociais, inclusive o poder de votar, né? A autorização do voto feminino que ainda não existia ali. Partindo desse ponto, o governo também já estava agindo dessa forma, então a indústria junto com o governo começaram ali a entender como que as massas funcionavam, né? Começaram a usar então os rádios e jornais para estimular. Tem até uma propaganda, vou ver se eu acho a imagem aqui, coloco aqui para você ver nesse vídeo, que é uma propaganda de cigarro em que fala fuja da sombra. E é um cara com um cigarro na mão e a sombra dele é uma sombra dele mesmo, só que obeso, né? Então a indústria na época falava assim, ó, fume para não engordar. E aí, eis que chega a televisão. Dentro de cada casa americana existia uma televisão e a indústria entendeu, né? O governo também entendeu que aquilo ali era uma forma de se comunicar de forma muito mais efetiva. Tinha os horários ali que a família se reunia ao redor da TV. Para preencher a grade da programação, eles colocavam ali algumas programações infantis, alguns desenhos animados na época. E eles entenderam que as crianças também assistiam. Era um horário morto ali, sábado de manhã, mas acabou fixando esse horário para as crianças, né? E as indústrias de brinquedo, por exemplo, começaram a colocar vários comerciais ali nos desenhos, mas era coisa assim, exaustiva, né? De 30 minutos de um desenho, você tinha 10 minutos de propaganda, só de brinquedos e desenhos. E as crianças não tinham cognitivo para entender aquela propaganda não fazia parte do desenho. Então elas acabavam memorizando os seus desejos, né? Desenvolvia as vontades a partir daquela programação. E as crianças perderam um pouco ali daquela infância imaginativa, daquelas brincadeiras que
elas tinham que sair para correr, elas tinham que pegar o brinquedo e fingir que a boneca voava, por conta da programação de TV, que começou a jogar o que elas tinham que fazer, com o que elas tinham que brincar e como brincar. Os lares americanos, nessa época do pós-guerra, pós-segunda guerra já, eram compostos por pessoas de classe média. Então, o mercado tinha que se adequar à propaganda. Eles não podiam fazer uma propaganda que não conversasse com aquele tipo de pessoa. E as pessoas, a maioria delas, eram brancas, de classe média, e possuíam ali 2 a 3 filhos, vamos supor. As propagandas eram nitidamente para esse tipo de nicho. Nitidamente. E aí as pessoas que não se adequavam a esse nicho de um pai e uma mãe tradicional com 2, 3 filhos, se sentiam incomodados. Pô, o que a televisão está me mostrando é uma família tradicional, uma família comum, a família da minha vizinhança. E às vezes não era assim. Então elas faziam de tudo para se adequar nesse modelo de família que a televisão jogava pra gente. E isso até os dias de hoje. Esse lance que a gente viu na política, né, de família tradicional é muito do que a gente vê, né, em filmes, em novelas, em séries. Não necessariamente é a família que você vê do seu vizinho. Ela existe em todas as ruas, todos os condomínios. Sempre tem ali uma mãe solteira, um pai solteiro, 2 mães, 2 pais, uma mãe, um tio, uma avó. Nunca é uma família tradicional. Mas o que fica no nosso imaginário é aquela família americana branca, do comercial de Doriana, que tem um cachorro belíssimo. As propagandas evocam isso para estimular o consumo, porque você consumindo aquele produto, a sua família vai se adequar a essa imagem também. Entendeu? Mas aí nós vamos então entrar aqui, depois de tudo isso, vamos entrar aqui no He-Man. Por que He-Man? Por que feito He-Man? Em 77 saiu Star Wars e se não me engano, a Kennedy Toys lançou ali a linha todo Star Wars, fez um baita sucesso, vendia milhões, e as empresas concorrentes, tipo a Hasbro da vida, né, uma Mattel, ficaram preocupadas de lançar os seus produtos também, sim. Então eles não podiam lançar a propaganda por conta do selo, mas eles tinham que achar um caminho de instigar as crianças a lerem. Então utilizaram os quadrinhos, utilizaram propagandas de outdoors para poder estimular as crianças a consumirem também muitos brinquedos, né? E aí todas as empresas queriam ter um Star Wars para si, e acabaram criando outros, né? Aqui começa então os marqueteiros a pensar uma forma de fazer um desenho que as crianças consumissem, que fosse tão bom quanto Star Wars. Eles pensaram no Conan na época, mas o Conan, depois que eles assistiram o filme, eles viram que era muito violento. Então eles criaram então o He-Man, que é tão forte e másculo quanto o Conan, mas era mais leve. Então as indústrias foram ficando cada vez maiores, cada vez lucrando mais. Tudo isso decorrente também do Ronald Reagan, o presidente americano, na década de 80, ele que ajudou a tirar o selo. Os secretários deles que entraram lá tiraram esse selo. Então deixa a televisão apresentar o que elas quiserem. Por isso que a década de 80 é uma coisa escrachada. Tudo que você vê dos anos 80 podia fazer qualquer coisa. Então nessa época do Ronald Reagan, ele falou, não tem que pautar nada. Deixa o povo fazer o que eles quiserem, a televisão, a mídia, as pessoas consomem o que elas quiserem. E aí os desenhos começaram a passar toda hora, várias séries, vários desenhos. Saiu uma outra gigante da indústria cinematográfica, que era a Disney. Ela não ficou nesse tempo todo aí sem vender. Os desenhos da Disney eram famosíssimos, né? Eles pegaram ali as histórias dos irmãos Grimm, adaptaram, e o Mickey era o personagem mais conhecido dos Estados Unidos. E ao passo que evolui essa mídia, né? Chegando na década de 90, década de 2000, a Disney vai ganhando mais projeção ainda por conta da tecnologia. Vem a Pixar, depois eles acabam comprando a Marvel, compra a Lucasfilmes, e ela vira o grande conglomerado que a Disney ela não investe a curto prazo. Ela investe a longo prazo, porque nós, quando éramos crianças na década de 80 e 90, consumíamos muito Disney. E a gente agora, com os nossos filhos, a gente quer criar novas memórias das coisas da Disney. Então assim, a Disney ela investe a longo prazo porque provavelmente as coisas que eu já fiz com a minha filha, de ir no cinema, de assistir um filme com ela e comer uma pipoca, de comprar um brinquedo para ela, um caderno de colorir que seja, uma fantasia, um aniversário temático de algum filme da Disney, lá no futuro, quando ela tiver os 30 anos dela, ela vai lembrar com muito carinho desses personagens que ela consumiu agora na infância. E provavelmente vai fazer o mesmo com os filhos dela. Então, olha só como a indústria evolui. Genial, né, essa estratégia de marketing, porque mexe muito com a emoção, mas ao passo que a gente não consegue mais distinguir o que foi eu que escolhi e o que foi que enfiaram na minha cabeça, né? E no final, já nas páginas finais, o autor se preocupa um pouco como que a gente tem evoluído a tecnologia, e a gente, com receio de deixar as crianças um pouco atrasadas, acaba entregando tudo de bandeja de montão para as crianças, os celulares, os VRs, iPads, tablets. Então assim, a criança fica bombardeada e ela já não tem mais aquela imaginativa, aquela coisa
que eu posso pegar um pedaço de madeira e fingir que é uma espada. As crianças de hoje em dia não têm mais isso. Elas estão perdendo isso porque toda a programação é bombardeada na cabeça dela, como ela deve fazer, como ela deve brincar, o que ela deve dizer, cor que deve ser. Então a indústria, né, o conglomerado Disney, por exemplo, aqui que ele deixa claro, tem crescido com a nossa ajuda. Então fique muito atento. Essa HQ fala muito disso, por isso que é tão importante. Deixei várias coisas de fora aqui, claro, porque eu quero muito que você leia isso aqui e entenda os efeitos do efeito He-Man. Agora, já que você chegou até aqui, deixe seu like, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Eu volto no próximo vídeo para tratar um pouquinho sobre 2 livros que eu estou pensando, ainda não decidi, mas a gente vai falar de coisa interessante por aqui também, tá bom? Forte abraço.